Você já olhou para sua horta vazia no outono e pensou: ah, agora só na primavera teremos vegetais frescos? E se eu te dissesse que você pode enganar a natureza e colher seus vegetais semanas antes de todos os seus vizinhos? Hoje vamos revelar os segredos da sementeira de outono. Isso não é magia de jardinagem, mas uma técnica agrícola comprovada que permitirá a você semear sementes em outubro e desfrutar de cenouras e verduras frescas enquanto os outros ainda preparam os canteiros. Fique conosco e você aprenderá como transformar o trabalho de outono em um triunfo de primavera. Vamos direto ao ponto e entender o que é a sementeira de outono. Não é apenas plantar sementes no outono. É lançar as bases para uma colheita futura, usando a própria natureza como aliada. As sementes semeadas no outono passam por uma estratificação natural. Simplificando, elas endurecem com o frio. No inverno, elas dormem debaixo da neve, e na primavera, assim que as condições se tornam ideais, elas acordam e começam a crescer. Isso acontece até mesmo antes de você conseguir ir para a horta com a sua pá. As plantas ficam mais fortes, mais saudáveis e mais resistentes a doenças. Vamos mergulhar nos detalhes. Qual é o principal segredo da sementeira de inverno bem-sucedida? A regra mais importante é não ter pressa. O seu objetivo é plantar as sementes de forma que elas permaneçam dormentes até a primavera, sem germinar durante um degelo ocasional de outono. Se semear muito cedo, em tempo quente, as sementes podem germinar. E as primeiras geadas fortes simplesmente destruirão os rebentos tenros, fazendo com que todo o trabalho tenha sido em vão. Por isso, a paciência é a sua principal ferramenta neste processo. Aproveite o momento em que o solo já começa a congelar. O ideal é quando a temperatura diurna se mantém consistentemente perto de zero, ou um pouco acima, e as noites já trazem geadas estáveis de -2, -3 graus. Este é o sinal. Está na hora. No entanto, as parcelas devem ser preparadas com antecedência, enquanto o solo ainda está quente e solto. Não deixe para a última hora, ou terá de trabalhar com torrões congelados. É simples. Revolva o terreno, nivele-o cuidadosamente com um ancinho e desfaça todos os torrões. De imediato, faça os sulcos com a profundidade desejada. E tenha à mão um balde ou saco com terra seca e peneirada, ou turfa. Acredite, isso poupará muito do seu esforço quando for semear num dia frio e úmido. É crucial preparar os canteiros com antecedência, mas tão importante quanto é escolher a localização ideal para eles. Pense no que acontece na primavera. Uma enorme quantidade de neve derrete, e toda a água escorre para as áreas mais baixas do jardim. Se o seu canteiro for inundado por essa poça, todo o seu esforço será em vão. A água do degelo pode simplesmente arrastar as sementes, misturá-las ou levá-las para um local desconhecido. Ou pior ainda, elas podem sufocar na terra fria e encharcada, sem sequer ter a chance de germinar. Mesmo que as sementes não sejam arrastadas, a superfície do solo pode formar uma crosta densa e dura, tornando praticamente impossível para os frágeis brotos emergirem. Por isso, para a semeadura de final de outono, escolha o local mais elevado e ensolarado do seu terreno, aquele que seca primeiro na primavera. Se a sua horta estiver localizada em uma área baixa ou em uma depressão, não desanime. A solução ideal será usar canteiros elevados ou suspensos. Basta elevá-los em 15 a 20 centímetros acima do nível do solo, e isso já será suficiente para proteger suas culturas do excesso de umidade. Além disso, a terra nesses canteiros aquece muito mais rápido na primavera. Este é mais um pequeno segredo que o aproximará de uma colheita precoce. Bem, já compreendemos a teoria geral. E agora, vamos aos nossos protagonistas, as culturas em si. E o primeiro da nossa lista, uma verdadeira estrela da sementeira de pré-inverno, é a cenoura. Quem já semeou cenouras na primavera, sabe o quão caprichosa ela pode ser. As suas sementes são revestidas por óleos essenciais que dificultam a germinação rápida.
Por isso, germina lentamente, de forma irregular, e exige atenção e rega constantes. Pois bem, a sementeira de pré-inverno é uma verdadeira salvação. Durante o longo inverno, repousando na terra fria, as sementes passam por uma preparação natural. A estratificação. A água do degelo primaveril lava esses óleos essenciais, e assim que o sol aquece um pouco a terra, as cenouras arrancam com força e uniformidade. Deste modo, terá fileiras de rebentos uniformes e bonitos, sem a necessidade de grandes malabarismos ou complicações. E o mais importante, colherá a sua cenoura 2 ou até 3 semanas antes do que na sementeira de primavera. Serão as primeiras, as mais doces e crocantes cenouras da estação, numa altura em que os seus vizinhos ainda estarão a ver as primeiras folhinhas a despontar. Certo, sobre as cenouras, já resolvemos a questão. Mas existem alguns truques especiais. Claro, e o primeiro deles é a escolha correta das variedades. Nem toda cenoura serve para este tipo de experimento. Procure nas embalagens de sementes as indicações precoce ou de meia estação. São estas as variedades ideais para um crescimento rápido e as mais adaptadas ao nosso método. Cenouras destinadas à colheita precoce, geralmente em maços, são excelentes opções. Já as variedades tardias, aquelas que plantamos para um armazenamento de inverno mais longo, é melhor deixá-las para a sementeira de primavera, pois precisam de uma estação de crescimento mais longa e quente. O segundo ponto importante é a profundidade da sementeira. Na primavera, costumamos semear cenouras a uma profundidade de 1 a 1,5 cm. No outono, a abordagem deve ser diferente. Semeie as sementes um pouco mais fundo, a aproximadamente 2 a 3 centímetros. Esta camada adicional de terra seca funcionará como um abrigo seguro, protegendo-as do congelamento e evitando que as águas da primavera as arrastem. E mais uma dica: não tenha receio de semear mais densamente do que o habitual. A quantidade de sementes pode ser aumentada tranquilamente em cerca de 25%. O inverno fará uma seleção natural, e na primavera, germinarão apenas as mais fortes. Assim, você não terá espaços vazios no seu canteiro. E a próxima rainha da colheita antecipada na nossa lista é a beterraba. Muitos jardineiros nem desconfiam que ela também pode, e deve, ser semeada antes do inverno. Sim, você não ouviu mal. Se o seu sonho é ter as primeiríssimas beterrabas jovens, com folhas tenras, para o borscht ou saladas de verão, então a sementeira antes do inverno é a sua solução. O princípio é o mesmo que com as cenouras. As sementes passam por um endurecimento natural durante o inverno e na primavera, nutridas pela água do degelo, germinam e crescem com uma rapidez surpreendente. Essas beterrabas crescem incrivelmente suculentas, tenras e doces. É exatamente o tipo de beterraba fresca, vendida em maços, que vemos primeiro nos mercados e que normalmente tem um preço mais elevado. E o melhor, você pode cultivá-las você mesmo, sem grande esforço. Imagine só, no início do verão, você já estará a colher do seu canteiro raízes jovens, do tamanho de um rabanete ou um pouco maiores, com folhas tenras e apetitosas. É um verdadeiro deleite que dará o tom a toda a sua temporada de cultivo e será alvo de uma inveja saudável dos vizinhos. A sementeira de beterraba na primavera simplesmente não lhe trará um resultado tão precoce, por mais que se esforce. Mas com a beterraba, há um pormenor muito importante. O principal perigo que a espreita, se for plantada muito cedo na primavera, é o espigamento. Isso acontece quando a planta, ao sentir o estresse do frio, decide que sua prioridade não é desenvolver a raiz, mas sim produzir sementes rapidamente. Como resultado, em vez de uma beterraba tenra e suculenta, você acaba com uma raiz dura, lenhosa e um caule floral alto. Para evitar esse problema, é fundamental escolher a variedade certa com muita atenção. Variedades comuns são categoricamente desaconselhadas para a semeadura de outono. Inverno.
Procure nas embalagens indicações especiais como resistente ao espigamento, tolerante ao frio ou a menção direta para semeadura de outono, inverno. Felizmente, os melhoristas agrícolas já resolveram esse problema há muito tempo. Existem variedades excelentes como Podzimniaia A474, Kolodostoikaia 19 ou Egípcia plana. Os seus nomes já dizem tudo. Elas são geneticamente programadas para não reagir ao frio da primavera com a floração. Ao escolher a variedade certa, você praticamente garante 100% de sucesso e uma colheita excelente de beterrabas tenras e doces, sem o risco de espigamento. É exatamente aqui, falando em frio, que chegou a hora de desmistificar um mito de jardinagem muito popular. Muitos jardineiros iniciantes têm um certo receio. Como assim? Plantar sementes na terra que logo vai congelar por completo. Elas não vão simplesmente morrer de frio? Parece lógico, mas, na verdade, isso é um grande engano. Vamos entender. Do que a semente tem medo? Ela teme congelar quando os processos de crescimento já foram iniciados em seu interior, quando está cheia de umidade. É a água, ao se transformar em gelo, que rompe as células e destrói o embrião. Mas o que fazemos na semeadura de inverno? Nós colocamos sementes absolutamente secas em terra absolutamente seca. Nesse estado de dormência, as sementes não temem nem mesmo as geadas mais rigorosas. Elas são como pequenas conservas, esperando pacientemente a sua hora. A neve que cairá mais tarde servirá como um cobertor quente, protegendo-as de mudanças bruscas de temperatura. E na primavera, a água do degelo irá despertá-las gradualmente e com muito cuidado. Portanto, esqueça esse medo. A regra principal, que repetiremos várias vezes, é: nada de água. A semeadura deve ser feita de seco em seco. Assim, suas sementes passarão o inverno perfeitamente. Passamos agora à secção mais aromática: as ervas. E claro, o nosso ponto de partida é o endro. À primeira vista, o que poderia ser mais simples do que cultivar endro? No entanto, muitas vezes na primavera, a sua germinação é fraca. As plantas ficam débeis ou espigam rapidamente, sem tempo para desenvolver uma folhagem farta e viçosa. É aqui que a semeadura de outono entra em ação, resolvendo todos esses dilemas. O endro que passa o inverno na terra transforma-se completamente. As plantas ficam mais robustas, com caules mais grossos e folhas densas, verde escuras, quase cerosas. E o aroma, incomparavelmente mais rico e vibrante do que o que é semeado na primavera. O segredo: a planta desenvolve-se desde o início em condições ideais de frescura e umidade. Não tem de lutar contra a seca primaveril ou o calor súbito. Ele aproveita o melhor que a primavera tem para oferecer. E surge na horta muito antes de qualquer outro, por vezes até a atravessar os últimos vestígios de neve. Poderá colher os primeiros ramos aromáticos para a sua salada, ou okroshka, numa altura em que os outros apenas estarão a deitar as sementes à terra. Esta simples ação, realizada no outono, irá proporcionar-lhe uma enorme vantagem gastronômica na primavera. Quer saber se há algum segredo para semear endro no outono-inverno? Sim, e eles são surpreendentemente simples. A primeira e mais importante dica: não economize nas sementes. Semeie muito mais denso do que o habitual na primavera. Pode tranquilamente aumentar a quantidade de sementes em 50%, ou até dobrá-la. Por quê? Porque o inverno é, por si só, um processo de seleção natural. As sementes mais fracas e menos viáveis simplesmente não germinarão. Apenas as mais fortes e resilientes sobreviverão. E com essa semeadura mais densa, você garante que não haverá falhas no canteiro, e na primavera terá um tapete verde denso e vigoroso. Não precisará resemear, nem se preocupar com a má germinação. A segunda dica é escolher as variedades certas. As variedades de endro arbustivas, como Alligator ou Grybovsky, são as mais indicadas para o plantio de inverno. Elas demoram mais para espigar e produzem uma grande quantidade de folhagem.
E claro, não se esqueça da regra de ouro: semear em solo seco, previamente preparado, a uma profundidade de cerca de 2 centímetros. Não semeie mais fundo do que isso, para que as mudas tenham força suficiente para brotar na primavera. E, em hipótese alguma, regue. Apenas cubra com terra seca, nivele e esqueça até a primavera. A natureza fará todo o resto do trabalho por você. A salsa, sua fiel companheira, também é perfeita para a semeadura de outono. Inverno. Isso é especialmente válido para as variedades de folha. Todos sabemos como a salsa demora a germinar na primavera. A germinação pode levar de 3 a 4 semanas, exigindo que o canteiro seja mantido sempre úmido. Tal como na cenoura, isso deve-se aos óleos essenciais presentes na casca das sementes. Contudo, a semeadura de outono, inverno, resolve completamente esse problema. Durante o inverno, as sementes passam por um processo natural de estratificação a frio e úmido, resultando em uma germinação muito mais rápida e uniforme na primavera. As plantas crescem mais resistentes, fortes e com um sistema radicular robusto. Essa salsa torna-se mais resistente a doenças e pragas, e a sua folhagem cresce particularmente suculenta e aromática. Poderá colher a primeira leva já em maio, uma época em que as vitaminas são particularmente importantes. É importante notar: estamos a falar especificamente da salsa de folha, tanto a lisa quanto a encaracolada. Já a salsa de raiz é melhor semear na primavera. Se semeada no outono, existe o risco de a planta espigar e não desenvolver uma raiz de qualidade. Portanto, a regra é: folhas para semear no outono, inverno, raízes na primavera. A salsa, assim como o endro, germina muito lentamente na primavera. Este é o seu principal problema. Você semeia, espera uma semana, 2, 3, o canteiro acaba coberto de ervas daninhas, e os brotos tão esperados não aparecem. E você começa a duvidar: será que essas sementes vão germinar mesmo? Talvez não estivessem boas. Ou a chuva as levou embora. A semeadura de outono livra você de todas essas preocupações. Você simplesmente a semeia no outono e esquece. E na primavera, assim que a neve derreter, uma agradável surpresa o esperará. Fileiras verdes e uniformes. Você terá sua salsinha fresca com pelo menos 2 ou até 3 semanas de antecedência em comparação com a semeadura tradicional de primavera. Essa é uma enorme vantagem. Enquanto os outros ainda estão preparando seus canteiros, você já estará adicionando salsa fresca, cultivada por suas próprias mãos, em sopas e saladas. A tecnologia de semeadura é exatamente a mesma que a do endro. Preparamos o canteiro com antecedência, fazemos sulcos de 1,5 cm a 2 de profundidade, semeamos as sementes secas em solo seco e cobrimos com terra seca que já tenhamos preparado. Tudo é simples, rápido e incrivelmente eficaz. E finalmente, o verdadeiro rei da verdura de primavera, o campeão da resistência ao frio. Ele mesmo, o espinafre. Esta planta única não tem medo nenhum do frio. As suas sementes conseguem germinar com temperaturas de apenas 2 a 3 graus Celsius. É por isso que a sementeira de outono é o método ideal para cultivá-lo. Assim que a neve derrete na primavera e o solo descongela um pouco, o espinafre começa a brotar de imediato. Ele supera não só outras culturas, mas também a maioria das ervas daninhas. Assim, consegue uma horta limpa, com folhas tenras e suculentas, repletas de vitaminas, muito cedo na estação. Na primavera, quando o nosso corpo mais precisa de um reforço depois de um longo inverno, uma colheita como esta é simplesmente inestimável. As rosetas de folhas do espinafre semeado no outono crescem grandes, carnudas e muito saborosas. É um verdadeiro superalimento que pode colher da sua horta logo entre os primeiros. Se nunca experimentou semear espinafre no outono para colher cedo, faça-o. Vale muito a pena. O resultado, garantimos, não o vai desiludir, mas sim surpreender agradavelmente.
Mas colher uma safra super precoce não é a única vantagem de semear espinafre no outono. Há um segundo benefício, igualmente importante. Quem já cultivou espinafre conhece bem o seu maior desafio. Com a chegada do calor e o aumento das horas de luz solar, ele espiga muito rapidamente. Ou seja, em vez de desenvolver as folhas, ele começa a florescer. Depois disso, as folhas ficam pequenas, ásperas e impróprias para consumo. Toda a colheita pode ser perdida em questão de poucos dias. Pois bem, o espinafre semeado no outono começa a crescer em clima frio, no início da primavera. Ele consegue formar uma roseta robusta de folhas suculentas antes mesmo da chegada do calor do verão. Isso permite prolongar significativamente o período de colheita. Você poderá colher folhas frescas por muito mais tempo. Para a sementeira de outono, escolha variedades especiais resistentes ao frio, como a Victoria ou Matador. Semeie as sementes a uma profundidade de cerca de 2 a 3 centímetros, um pouco mais fundo do que na primavera. E, como sempre, lembre-se da regra principal: nada de água na sementeira de outono. Sementes secas em solo seco. E agora, vamos falar do erro mais comum, e acima de tudo, do mais grave, que quase todos os iniciantes na semeadura para o inverno cometem. É um impulso tão natural, tão correto, depois de qualquer plantio, que a mão vai instintivamente até ele. Estou a referir-me à rega. Depois de colocar as sementes nos sulcos e cobri-las com terra, pode surgir um desejo quase incontrolável de pegar no regador e molhar o canteiro. Parem. Nunca, sob quaisquer circunstâncias, façam isso. Este é o erro mais grosseiro que pode arruinar todo o seu esforço. O que acontece se vocês regarem as sementes? A umidade vai despertar as sementes. Elas vão inchar e começar a preparar-se para germinar. Mas então, a geada vai atacar. E essa mesma água, dentro das sementes, vai transformar-se em gelo e simplesmente rebentá-las de dentro para fora. Ou, se houver um período de degelo, elas podem até brotar, mas o gelo subsequente irá matar esses rebentos delicados. Gravem isto como uma máxima. A semeadura de inverno é uma semeadura a seco. A sua tarefa não é regar, mas sim, pelo contrário, manter as sementes o mais secas e dormentes possível até a chegada da primavera. Então, já está decidido. Regar está completamente fora de questão. Mas como finalizar o processo de semeadura da maneira correta? Depois de ter espalhado as sementes secas nos sulcos secos, é preciso cobri-las. E é aqui que vamos precisar daquela terra seca, que, prudentemente, já tínhamos preparado e guardado com antecedência. Pode ser turfa comprada, composto orgânico ou até mesmo boa terra solta da sua horta, que tenha guardado num balde ou saco num local seco, como um barracão ou uma estufa. Não tente, em hipótese alguma, cobrir os sulcos com terra tirada diretamente do canteiro, especialmente se tiver chovido no dia anterior. A terra úmida criaria exatamente aquele ambiente úmido, tão prejudicial para as sementes. Simplesmente pegue na sua terra seca previamente preparada e cubra cuidadosamente os sulcos. A camada de terra deve ser um pouco mais espessa do que na semeadura de primavera, cerca de 2 a 3 centímetros. Esta camada extra proporcionará um isolamento térmico adicional. Em seguida, compacte ligeiramente a terra com a parte de trás do ancinho, para que o vento não a leve. E pronto, o seu canteiro está preparado para passar o inverno. A sua missão de outono está com isso praticamente concluída. E chegamos ao ponto-chave, o toque final para a nossa sementeira de inverno, a cobertura morta. Mas aqui, assim como na própria sementeira, é crucial não ter pressa. Não cubra o canteiro imediatamente após semear as sementes. Por quê? Porque sob a camada de cobertura morta, o solo demora mais a congelar. Se o outono for longo e ameno, as sementes podem germinar antes do tempo sob este manto protetor. E isso, como já sabemos, é fatal para elas. Portanto, espere até que se estabeleçam geadas leves e estáveis, e que a camada superficial do solo congele ligeiramente, formando uma fina crosta de gelo.
Só então chega a hora de aplicar a cobertura morta. Esta é uma proteção adicional para as suas sementeiras. A cobertura morta irá protegê-las do vento forte, das mudanças bruscas de temperatura durante os degelos de inverno e da formação de uma crosta de gelo que impede a circulação de ar. Além disso, na primavera, sob a camada de cobertura morta, a preciosa água do degelo será retida por mais tempo. Com o que se pode fazer a cobertura morta? Folhas secas caídas são excelentes, mas não de árvores frutíferas, para evitar a propagação de doenças, assim como ramos de pinheiro ou abeto, turfa ou composto. A camada de cobertura morta não deve ser muito espessa. 5 a 7 centímetros serão perfeitamente suficientes. Agora, imagine esta cena. É primavera. Enquanto nos terrenos dos vizinhos a neve mal começou a derreter, revelando a terra nua, na sua horta já despontam fileiras vigorosas e verdes de aneto, salsa e espinafre. Você colhe a primeira cenoura da estação, crocante e doce, quando os outros ainda só se preparam para a semear. É exatamente essa a viragem, a sensação de estar um passo à frente. Você não lutou contra a natureza, mas soube usar os seus ritmos a seu favor. Trabalhou no outono para poder relaxar e colher os frutos na primavera. Essa é a verdadeira magia da sementeira de outono. Em resumo, a sementeira de outono é uma forma simples e eficaz de obter uma colheita precoce, cultivar plantas mais robustas e economizar o precioso tempo da primavera. Tudo o que precisa é de um bom timing, terra seca e um pouco de paciência. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se achou este vídeo útil, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder as nossas próximas dicas de jardinagem. Agora, uma pergunta para vocês. O que já experimentaram semear no outono? Ou talvez tenham culturas secretas que funcionam para este tipo de sementeira? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Juntos, vamos criar a coleção mais completa de ideias.